Estamos aqui hoje, mais uma vez, no gabinete com a prefeita Silvia Lasek, e sempre é um bom papo. E eu digo para a Silvia, e a gente conversava antes da gravação, que com a Silvia eu não faço uma entrevista, eu bato um papo. E saio daqui melhor do que eu entrei. Capaz. Bom dia, prefeita. Bom dia, Sérgio. Sempre, carinhoso, sempre. E é com grande prazer que nós estamos aqui nesta entrevista para algumas informações e as pessoas também estarem cientes do que ocorre na nossa cidade de Minas do Leão. É bastante importante esse momento. Bom, o que ocorre na cidade? Nós saímos recentemente de uma eleição. Como foi a eleição? Não o resultado, mas a eleição para a comunidade, que afetou a comunidade como um todo. Na realidade, Sérgio, em primeiro lugar, eu acho que mesmo que tu fale numa eleição aqui na cidade de Minas do Leão, e ela é de esfera estadual, nacional, ela não foi diferente como foi em todo o país. Nós vimos assim que estava bem polarizado desde o primeiro momento. No primeiro turno, mesmo nós tendo que escolher lá deputado federal, deputado estadual, senador, governador, o que mais impactava para as pessoas era a questão presidencial, porque já existia aí uma dualidade. Sim. E nesse sentido, eu acho que as pessoas elas ficaram mais acirradas, tentando defender cada um do seu lado. E às vezes tem uns que têm a compreensão de respeitar o voto das pessoas, as suas escolhas, porque beneficia para algum em algum sentido, assim como beneficia para outro o candidato em outro sentido. Então tu tem que permitir que as pessoas façam as suas escolhas de acordo com as suas crenças. O que a gente pode dizer em relação a isso para Minas do Leão? Que cada um foi para a rua defendendo aqueles que ele acreditava. E o que eu fiz como liderança política? Eu respeitei a escolha das pessoas. Apenas isso. É que não tem também como a prefeita interferir, porque é uma questão muito pessoal, particular de cada um. Cada um tem a sua crença, cada um tem o seu partido político, enfim. Mas a prefeita de direita, a prefeita de esquerda, eu acho que não tem, quando se tem bom senso, eu acho que isso... Eu posso até te falar que eu tirei férias, em que uma semana eu consegui trabalhar pedindo votos ali para os nossos candidatos, todo mundo sabe que eu queria muito mesmo, assim, que o nosso senador, mas que se candidatou a governador, o Heinz, que ele tivesse a oportunidade, porque ele tinha um plano de governo realmente bem importante para o nosso estado. Mas, infelizmente, não tivemos essa condição. As pessoas, elas escolheram outros e a gente respeita, com certeza. E nessa ida nas residências, conversava com as pessoas de verdade. Talvez eu não consegui visitar tantos quanto eu queria, porque tu vais até as casas, as pessoas te servem um bom café, ou te fazem um bom jantar, e elas querem conversar contigo, outras coisas até mesmo, E foi tão bom, mas tu conseguia perceber que o teu deputado até tu conseguia dizer para eles, é importante, porque esse deputado ele consegue ajudar a nossa comunidade há muito tempo, por isso, apresentando e comprovando, Sim. Mas quando se tratava de presidente, de governador também, assim, mas muito mais presidente. Isso eu vou salientar. As pessoas não permitiam a tua interferência. Elas já estavam, inclusive na mesma casa, eu conseguia perceber que em todas as casas que eu visitei, pai e mãe era de um, às vezes marido e mulher, um de um e outro de outro, os filhos de outro, que ou condizia com o pai, ou condizia com a mãe, mas nunca era uma harmonia. De verdade, eu vou te falar, eu acho que em nenhuma das casas que eu visitei, tu tinha unanimidade. Então isso já demonstrou que as pessoas estavam bem diversas nesse sentido,
colaborar contigo. Na minha casa, nós somos 5, era 3-2. Pois é. Então, não foi diferente nem em Minas do Leão e nem no Brasil. E eu observei também nesta eleição que ela continuou. E eu tenho dito lá sistematicamente nos meus programas, não tem terceiro turno. Eleição no Brasil é primeiro e segundo turno. Quem ganhou vai levar e terminou. Bom, Sérgio, e quanto a isso, eu sempre fui uma pessoa assim, eu realmente sou bem democrática. Tanto que quando eu vou tomar uma decisão aqui, eu chamo secretários, eu converso, eu pergunto opiniões. Claro que eu vou te dizer, quando eu preciso tomar uma decisão muito séria e que às vezes as pessoas têm dúvidas, eu tenho que determinar que alguma coisa seja feita. Que nem lá na Covid, aconteceram situações que eu tive que fechar as igrejas por 2 semanas, em que os outros municípios não fecharam. Mas eu tinha os motivos, inclusive, de laudos médicos, que eu precisava tomar aquela atitude que seria importante para a comunidade. E lá o meu objetivo era salvar vidas. E eu não podia jamais titubear. Então, quando precisa ter uma decisão, a gente sabe que nós temos que assumir as consequências. Agora, das pessoas irem para as ruas, mesmo agora já, depois de uma decisão, elas têm os seus direitos, né? A única coisa que nós não podemos é desrespeitar o outro. Nós podemos colocar as nossas opiniões, mas nunca infringir o direito do outro também. É essa a minha opinião. E tem várias suposições, e não passaram de suposições, e agora elas estão enfraquecendo, e eu deixo bem claro, opinião minha, o presidente eleito vai assumir dia 1º de janeiro, vai cumprir o seu mandato, porque nós precisamos preservar uma coisa que foi muito difícil conquistar, a democracia. Isso é fundamental. Isso sempre foi fundamental. Nós não podemos, por exemplo, que nem tu, que é da parte da imprensa, isso é fundamental para as pessoas, né? Terem as notícias devidamente. Claro. É um direito delas. E a gente não pode jamais não permitir com que isso ocorra. Outra questão que há pouco, antes da gente começar a gravação do programa, eu te dizia, né, que eu aceito muitas críticas. E a gente tem que aceitar, porque não existem ideias igualitárias. Tu vai defender a tua forma de pensar, assim como eu vou defender a minha. Claro. Olha só, nós estamos sentados no mesmo espaço. Tu está tendo uma visão, eu estou tendo outra. Claro. Né? Então, se eu pedir uma descrição no mesmo espaço em que nós estamos, por mais que a gente venha descrevê-lo, as nossas visões elas vão ser diferentes. E isso a gente precisa respeitar. Nós podemos dar opiniões, nós não podemos fazer com que obriguemos as pessoas a pensar como nós. E que bom que tem essa diferença de opiniões, Silvia. Com certeza. É por isso que se constrói sempre coisas melhores. Porque existem divergências e existem construções de pensamentos, né? E isso é que nos possibilita mudarmos a cada momento. Hoje a gente pensa de uma forma, não é que diga assim, ela pensa um dia de um jeito, não. É que as coisas vão te levando a entender que ontem tu podia pensar assim, amanhã pode ser diferente. E para nós encerrarmos esse bloco, eu te perguntaria, passado esse processo eleitoral que foi muito difícil, eu não imaginei que seria tão difícil, mas graças a Deus acho que superamos bem, apesar de críticas ao presidente do TSE, enfim, todas as críticas que houveram, manifestações favoráveis, acho que saímos bem, crescemos. Mas nos municípios, no teu município, ficou algum resquício, ficou alguma mágoa, ficou alguma coisa que possa comprometer ou mudar o teu comportamento nos 2 anos que faltam do teu mandato? Na realidade, Sérgio, em primeiro lugar, a gente sempre tem que respeitar as urnas, né? Eu também fui eleita por urna eletrônica. Sim. E os meus opositores também respeitaram as urnas. E no momento que acontece isso, tu tem que ter continuidade do teu trabalho. E aí eu te pergunto, por exemplo, nós vamos continuar fazendo os projetos, nós vamos continuar participando de todas as questões de programas de governo e nós vamos sempre em busca daquilo que seja melhor para os municípios. E eu acredito e espero que não haja, né, essa distinção
de que tu tem que tratar diferentemente em resultados os locais, porque nós temos que ter sim serviços que contemplem a comunidade, e isso também, como a gente falou em democracia, é um direito de todos. Bom, nós vamos para um rápido bloco comercial e daqui a pouquinho nós já voltamos. Eu quero conversar com a Silvia uma coisa que já passou, faz mais de ano que nós não temos aquele mesmo envolvimento com a Covid, mas ainda temos as sequelas. Eu quero ver o que a Silvia pensa a respeito e o que está se fazendo aqui no município para combater a Covid, que as pessoas, não tem mais, tem sim, mas isso é assunto para o próximo bloco. Retornamos aqui com Atualidade em Entrevista no gabinete da prefeita Silvia Lasek, e eu sempre digo que eu gosto de vir ao Leão entrevistar a Silvia, porque nesse bate-papo eu sempre saio daqui sabendo mais do que eu entrei, sempre aprendo. Silvia, mas um assunto sério agora, que é a Covid-19. Nós já passamos desde 2020, 2021, 2022, já passamos, tem muitos casos ainda, e me parece que uma nova cepa, coisas novas estão ocorrendo, e não se sabe ainda, apesar de todo esse tempo que passou, as consequências de quem foi afetado pela Covid-19. É verdade, e além de nós não sabermos a questão das consequências, porque eu acho que isso ainda, nós estamos num processo, né? Foi trabalhado tanto em cima de vacinação, e infelizmente, olha só, isso eu posso falar até por Minas do Leão, tem pessoas bem instruídas que não fizeram nem a terceira e nem a quarta dose. Ainda não. Isso já é uma preocupação. Sim. O que ocorre também? Nós já estamos aí com uma nova variante, de novo. Isso já nos causa preocupações. O que eles dizem? Que as pessoas que vieram a óbito que já foi constatado, pelo menos tinham comorbidades, né? Sim. Não eram pessoas que não a tivessem. Mas também já aumentou consideravelmente o número de casos, e eles estão preocupados com esse feriadão agora, dia 15 de novembro, que já é um sistema de alerta, porque os casos vão potencializar. Então, mediante isso, nós já estamos aí aguardando, talvez, novamente mais restrições, talvez, não sei. Restrições que eu quero dizer de voltar a usar máscara, também a questão do álcool em gel, talvez ter que servir em ambientes como restaurantes, voltar ao uso da luva, não sei. Eu estou supostamente imaginando que isso possa vir a acontecer. Então é algo que ainda está sendo visto, eles não sabem se esta é tão... Quando a gente diz que ela prolifera mais rapidamente, eles também não sabem, né? E o que eu tenho para te dizer, Sérgio? Isso são consequências, e não é só aqui no país, isso na Europa Sim. também, em outros países está ocorrendo. O que eles alegam? Eles alegam que, em função de a vacina não ter sido feito todo o ciclo completo, né, da vacinação. Então as pessoas, elas estão conseguindo ainda novamente retornar com esse problema. Mas por que não fazer a vacina? Eu fiz as 4 doses. As pessoas dizem que algumas elas têm medo de terem alguma causa pós-vacinação, porque existe essa incógnita. Sim. E que nem eu também posso, eu posso te falar assim, por situações pontuais. Pessoas que tiveram a Covid e tinham já comorbidades, algumas doenças, essas doenças potencializaram. Elas vieram a aflorar mais rapidamente, né? Isso a gente já consegue constatar. E muitas vezes, quando elas vão para consultar, os médicos ficam supondo que possa ter sido pós-Covid. Então, tudo hoje é na questão da suposição. Mas o que eu tenho para dizer é que nós temos que aguardar também, novamente, as determinações da ciência. Eu respeito a ciência. Se eles disserem que nós vamos ter que tomar algumas atitudes devidas, que nós vamos ter que ter
algumas restrições. Eu nunca acredito, até vou te dizer, o que a gente constatou da outra vez, que a gente teve uma lição, não era no comércio o problema, mas era o problema das pessoas circulando no comércio. Não era ele o problema, entende? Mas então, aí tinha que fechar para tentar evitar. Para tentar evitar essa circulação, mas automaticamente tu acabava trazendo problemas para o comerciante, e a gente entende, ele vive disso, né? É dali que traz o seu sustento, que nem como sofreram a questão da cultura, como sofreram a questão mesmo de cabeleireiras aí, que trabalhavam nessa área. Olha só, isso se tornou algo bem preocupante. Inclusive nós tivemos que ter programas de governo para auxiliar essas pessoas. Algumas chegavam a me dizer: Silvia, nunca na vida precisei vir na prefeitura pedir uma ajuda. Eu estou pedindo uma sacola de alimentação porque eu não tenho de verdade como comprar. Tomara Deus, olha, Deus que nos ilumine, que a gente consiga passar por mais essa etapa, só com os cuidados necessários, né? Quem sabe só do uso da máscara e também a utilização do álcool em gel, e que a gente consiga de novo diminuir consideravelmente esses casos que já estão aumentando. Eu não tenho vergonha em dizer que eu continuo com alguns hábitos que eu adquiri durante a Covid, porque eu tive Covid, fui internado, quase fui entubado, fiquei faltou só a prescrição do médico que seria dada na outra manhã. Quando eu seria entubado não tinha leito, enfim. Mas então, para ver, o processo meu foi bastante grave. Mas eu continuo usando álcool e gasto muito álcool lá na rádio, na TV, uso álcool, porque a máscara nem tampa agora, mas acho que deveria usar também, porque tem aquela coisa, Silvia, quem não teve a Covid ou quem teve em grau mínimo, acho que tem que ter um cuidado. Agora, eu e aquelas pessoas que tivemos em grau já mais elevado, mais forte, deveríamos ter mais cuidado. Com certeza absoluta. Porque o que a gente está vendo é essas pessoas, elas já têm uma fragilidade, né? E eu tenho pessoas da família que tiveram 2 vezes a Covid. Teve uma que inclusive teve 3 vezes. Puxa vida. 3 vezes. E elas não passaram tão bem e continuam com sequelas, infelizmente. Eu digo, eu tenho sequelas que depois disso tive um AVC, e muitas pessoas que tiveram Covid estão tendo AVC. Não sei se tem alguma ligação, mas... Também não sei, a gente não pode dar essa explicativa. Mas nos preocupa, porque geralmente pessoas que tiveram complicações pós-Covid, inclusive muitos deles vieram a óbito. Né? Bom, sei que a prefeita, não pela Covid ou só pela Covid, está tomando providências para que Minas do Leão não venha a sofrer, né, desassistência, enfim, construindo um posto de saúde modelo. Chega a ser comparado a um hospital, um mini hospital, não sei qual o termo que eu já ouvi lá na Câmara, por exemplo, é um mini hospital. Não, é um posto de saúde muito bem aparelhado, muito bem construído, muito bem pensado. É assim, Silvia? É uma UBS, exatamente, uma unidade básica de saúde. E por que nós vamos realizar essa obra? O que a gente tem? Um prédio que era o antigo ambulatório que atendia os mineiros da nossa cidade, que era da CRM. E esse ambulatório ele só foi feito puxadinho do puxadinho do puxadinho. Então foram feitas ampliações e a obra em si ela necessita de um espaço com asseio, né? Porque a gente sabe da importância da higiene. Agora, mas nunca Minas do Leão teve problemas com a saúde, sempre mesmo com puxadinho, não, atendeu bem a sua comunidade, né? Nunca, é que nem eu te digo. Educação, por exemplo, né? Tem pessoas que eu reconheço que às vezes tu não tem espaços tão bons e adequados, mas um bom professor, ele pode fazer milagres nos espaços que lhes são permitidos. A saúde, quando tem excelentes profissionais que se dedicam ao máximo a atender a população,
Isso também a gente sabe que é fundamental. O mais importante é o atendimento, mas eu também quero te dizer, quando tu dá condições, olha só, nós estamos dentro aqui de um centro administrativo. Antigamente nós estávamos num espaço que também era uma antiga escola. A parte do piso, ele era totalmente em desnível, as pessoas tinham problema inclusive de coluna, os nossos funcionários tiveram sérios problemas. E foi constatado que era o desnível da cadeira, que ele ficava muito tempo. Puxa. E aí, quando tu dá essas condições para os funcionários, com certeza, eles, se eram bons, eles também vão ter condições melhores de atendimento. E também a questão de espaço para a nossa população. Tu imaginas assim, ó, nós vamos ter uma parte ali com camas, com poltronas, em que eles vão poder fazer todas as medicações que nem são feitas em hospitais, com o espaço de enfermeiros que dê todo aquele cuidado naquela ala. Sim. Nós vamos ter ali espaços de consultórios para cada especialista, porque às vezes um precisa entrar para o outro sair para poder atender aquela população. Quando nós tivemos a Covid, que infelizmente no surto lá em 2021, em fevereiro, eram mais de 60 pessoas que não comportavam. Nós não comportávamos naquele espaço que ali estava. E as pessoas precisavam de distância ou estavam próximas da outra? Estavam totalmente próximas, inclusive as que não estavam infectadas, talvez ficaram infectadas. Sim. Então a gente consegue assim perceber que mediante o que nós aumentamos hoje dentro da saúde, nós temos a ESF no centro, nós temos 2 médicos ali que atendem, além do 24 horas, que é de emergência, nós temos o médico da ESF, aquele que faz a prevenção de famílias e visita as famílias do bairro Centro. Nós temos a mente, atendimento, né, da saúde mental, mesmo que ela esteja aqui num espaço em separado, muitos deles precisam passar por um clínico geral. Há essa relação. Sim. Então, mesmo que tu tenha uma descentralização, eles muitas vezes precisam vir buscar o medicamento também aqui, mesmo que a gente também leve o medicamento lá para o bairro Recreio e faça essa distribuição, às vezes ocorre que o médico dá uma receita diferenciada e que ele precisa vir. Então, o que eu quero te dizer, o posto central, a UBS central, ela precisa realmente de espaços maiores e nós aumentamos consideravelmente os atendimentos também. O que ocorre? Vigilância sanitária. Nós temos lá todos os que fazem essa procura do Aedes aegypti. Nós estamos com problema. Não é só Covid, tem outras doenças que continuam. Continuam. Nós temos ali a parte das agentes de saúde. Nós temos as agentes de saúde que trabalham aqui no bairro Centro. Nós temos lá no São Miguel as agentes de saúde que trabalham lá. Sim. Nós temos no bairro Recreias que trabalham lá e nós temos no bairro Coreia que uma vez, todas as terças-feiras, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, o médico também vai lá na associação e atende aquela comunidade. E tem agente de saúde também do bairro de lá. Mas muitas vezes isso tudo é ligado ao posto central que faz todas esses gerenciamentos. E o que ocorre? Nós temos ali o atendimento dos médicos e a parte administrativa, é tudo junto. Agora nós vamos ter uma Secretaria de Saúde ao lado, em separado, que vai fazer toda essa relação administrativa, vai fazer marcação de consultas, vai fazer, que é o gerente, o GERCOM, né? Sim. Tanto de consultas quanto de internações, vai fazer também a parte de gerenciamento do transporte, porque são muitos. Imagina, nós transportamos para Santa Cruz, que é o nosso hospital em relação à questão de câncer. Nós temos, né? O Ananeri. Nós temos para São Jerônimo, que é o nosso hospital polo, para o primeiro atendimento das pessoas que precisam ser... E esse melhorou também com a Covid, né? Ele ampliou. E inclusive
ampliou os atendimentos médicos, como ampliou o espaço, porque também não estava mais dando conta. Sim, sim. E nós também temos que levar as pessoas para Porto Alegre. Então, tu imagina essa logística que é necessária e quantas pessoas estão também lá dentro do mesmo posto de atendimento. É isso que eu quero dizer à comunidade. Nós crescemos, nós aumentamos o atendimento e, infelizmente, eu também quero te dizer assim, Assis Vale, é importante salientar, nós, o município de Minas do Leão, nós pagamos mais de 500 exames para a nossa população, que talvez ela estaria numa fila esperando até hoje para fazê-los, tomografias, exames mais rebuscados. Sim. O município efetua o pagamento para o convênio e são levados para oftalmo, para traumato. Nós estamos inclusive com consultas de traumato aqui, através dessas várias. E nós conseguimos então atender melhor a nossa comunidade e através da emenda parlamentar do deputado Afonso Rui. Foi ele quem nos deu essa condição aí financeira para que a gente pudesse atender esse número de exames que nós fizemos, mais de 500. E isso eu vou relatar em dados, em valores, para que a comunidade possa saber que ela está sendo atendida. Aí tu imagina esse fluxo de pessoas dentro de um espaço. Nós vamos ampliar, vamos fazer então o nosso nova UBS e também a nossa novo centro administrativo de saúde. E eles vão estar aqui na Avenida Alberto Pasqualini, que nós já compramos, adquirimos esse terreno no valor aí de 540 mil. E agora vamos para uma ampla construção, que eu tenho certeza que a comunidade vai se orgulhar sim. São espaços que têm acesso a toda a nossa comunidade de qualidade, porque os leonenses merecem. E é com dinheiro público. E esse dinheiro público tem que ser sim bem aplicado. Quando dizem que político diz a tríade aliança, segurança, saúde e educação, eu posso dizer para vocês, saúde já explanei, segurança nós ampliamos o número de câmeras na nossa cidade, dobramos. Eram 26 câmeras, hoje nós temos 55 câmeras em toda a nossa cidade, cercado inclusive na área rural. E com o Speed Dome, que é aquela que aproxima, sim, e tu tens imagens bem nítidas. E o que aconteceu? Nós tivemos um assalto em um supermercado, que foram presos os assaltantes, tão logo foi feito o assalto através só do monitoramento que aqui a cidade, através do centro 24 horas que nós temos, forneceu para a Brigada Militar. Bom, podemos dizer, a saúde de Minas do Leão está bem, vai bem, muito obrigado. Claro que eu vou te dizer uma coisa, Sérgio. A população, ela pode dizer assim, ó, pode melhorar? Sempre pode melhorar. 100% eu perguntaria quem atende. Não, saúde é impossível, né? Por mais que a gente queira, a gente tenta. Mas nós não temos transporte para todo mundo, nós não temos medicamentos que cheguem a tempo para todas as pessoas, mas nós fazemos o nosso melhor, isso pode ter certeza. Nós atendemos o nosso melhor. E eu vou trazer os números, que nós ampliamos valores para a saúde. Sabe quanto do percentual? Para o município, tu tem que aplicar 15%. 21% de Minas do Leão está investindo em saúde. Puxa vida. Bom, são números que talvez o telespectador não entenda agora, mas vai entender quando ele precisar dos mecanismos, né, de controle, mas quando ele necessita buscar atendimento médico, resumindo, buscar atendimento médico, aí ele sabe como está sendo ampliado o atendimento aqui em Minas do Leão. Mas eu vou fazer mais um intervalo, prefeito. Daqui a pouquinho nós já voltamos, prosseguindo com esse bate-papo com a Silvia, mas eu quero saber também das obras. Quais obras estão sendo feitas aqui em Minas do Leão? Voltamos depois do bloco de comerciais, voltamos aqui do gabinete da prefeita Silvia Lazec, e eu quero que me diga agora, uma coisa, Silvia, que todo município quer: minha rua calçada. E aqui em Minas do Leão, ela difere um pouco da região do Tiá,
Rui dos Atos, enfim, porque é uma cidade nova, bem nova, e já está quase que as ruas centrais todas pavimentadas e ampliando a pavimentação para os bairros, enfim, como é feito a escolha das ruas, como é feito todo esse processo de pavimentação das ruas? Bom, em primeiro lugar, o que a gente quer contemplar? Todos os bairros. Então se polariza, né? Bom, nós vamos então levar a pavimentação para todos os bairros. Aí se escolhe dentro dos valores que nós temos programados. Nós fizemos um investimento em pavimentações a partir já do ano passado, porque agora já estamos encerrando as primeiras 7 ruas, porque nós vamos chegar a 11 que já temos dinheiro para realizar, porém foram feitas em etapas. Nessas primeiras 7 ruas, o que se fez? A metragem e quantas nós poderíamos contemplar. Dentro da valoração, o engenheiro calculou e disse, olha, essa pode ser, foi isso que se fez. Fizemos também tanto em blocos, AVS, quanto no asfalto, né? Por que em blocos algumas e asfalto outras? Em blocos, aquelas ruas que nós tínhamos problema de enchentes e que são lugares muito úmidos e propensos a ficar mais a concentração d'água. E é uma coisinha, né? Asfalto não aceita umidade, não aceita água. Não, e asfalto ele escorre e permite com que o acúmulo d'água, se ele não for para dentro da canalização ou tiver qualquer tipo de entupimento, ele vai gerar, sim, com certeza, né, a concentração ali de um volume de água bem substancial. Nós tivemos ali bem próximo à BR-290, que é na Rua Maria José, que eu posso te dizer que nós muito mais investimos na parte da drenagem. Foi feito toda uma canalização que ela saiu mais cara do que o pavimento, porque era onde nós tínhamos grandes acúmulos, sim, de água e onde aquelas casas todas ficavam, na época de fortes chuvas, né, ficavam submersas, muita parte ali da parte se entrava em algumas peças. E a gente pergunta assim, mas como é que pode? Minas do Leão não tem rio, como é que pode ter enchente? Tem o acúmulo de água, depende do volume da água, ela concentra terreno, né? E se ela não escoa, ela vai ficar, sim, se avolumando e vai causar enchente. E se bem que é próxima também, né, do nosso arroio. Sim. Agora eu posso te dizer que nós então fizemos 7 nesse primeiro momento, já estaremos entregando essas 7 ruas para a nossa comunidade, vamos fazer as inaugurações e já estamos projetando então as demais. E vai ter, eu não vou te contar já recebi, ontem eu fui a Porto Alegre e recebi já a notícia, porque nós pedimos para haver uma troca de objeto do pavimento RS, em que o governo do estado entra com 1 milhão e o município com 1 milhão. Mas eu vou dar esse recado só quando eu tiver o passarinho na mão. Tá, mas vai ter uma grande novidade aí, e a comunidade tem certeza que tem uma comunidade que vai ficar muito feliz. Opa! Além das 7 ruas, nós temos nós vamos ter 11 no total. Sim, mais 4 e mais essa do RS. Exatamente. Puxa vida. Bom, vamos mas aguardar. Claro que pretendemos projetar mais, porque ainda nós temos basicamente, eu já digo 2 anos de governo, né? Mas eu quero te dizer assim, ó, Sérgio, 2021, nós trabalhamos incessantemente para a Covid. Isso não... E foi a época que nós tivemos a parte pior, porque as pessoas estavam vindo a óbito. E nós não tínhamos UTI para todo mundo. Era um momento de desespero. E mesmo nós tratando da Covid, tendo a central da Covid, contratando uma equipe médica para atender a Covid, a gente estava trabalhando em projetos. E que estão agora trazendo aí, que nem eu estou te dizendo, pavimentações,
a construção do posto e do centro de saúde. Vamos construir uma escola no bairro Coreia, uma escola com 2 pisos, porque a gente queria muito adquirir um terreno, mas em Minas do Leão nós temos essa dificuldade de aquisição de terrenos. Um parênteses aí, é que a gente diz, mas a Covid já passou, sim, mas para passar 2021 foi o ano inteiro. E tem uma coisa. E nós trabalhamos concomitantemente com os projetos sim, que ocorreram em 2022. Exato. Não, e dizer o seguinte, Silvio, é que uma obra, por mais importante que ela seja... mas por mais importante que ela seja, ela pode esperar. Se não deu nessa administração, dá na outra. Agora, se um familiar teu, ou se tu está com um problema de saúde, se não for atendido agora, morre. E foi a nossa maior preocupação. Eu posso te dizer assim, talvez para alguns eu tenha tomado atitudes muito não tão boas, que nem eu te falei em relação ao comércio, mas é aquilo que eu te falei, não era o problema o comércio em si, mas a circulação das pessoas neste comércio. As pessoas não entendem, elas tentam cobrar coisas que não está... A prefeita não tem como impedir a pessoa de circular. Não pode. É o direito de ir e vir. Sim, e ela vai dar um jeito, vai. Então a prefeita tem que fazer o quê? O prefeito? Fechar o comércio. Infelizmente nós tivemos que fazer isso na região. E com o aval de todos os prefeitos, não foi eu arbitrariamente. A não ser que ocorreu esse fato pontual nosso das igrejas, mas por uma questão também que nós tínhamos justificativas importantes para fazer isso. E no momento, em favor da vida. E nesse momento em que as pessoas estão apavoradas, recorrem à igreja, à sua fé. Mais gente reunida em igrejas, e aí todo mundo sabe as consequências disso. Mas bem que nós estamos passando, o pior eu acredito que já tenha passado, nós precisamos agora ter um comportamento adulto. Nós temos que agora agir com responsabilidade e não colocar nos ombros do prefeito, da prefeita, aquilo que é obrigação minha. Eu tenho que me proteger também. Eu sempre dizia muito isso nas falas. Eu dizia para a população que eu precisava muito da colaboração de cada um, porque era o meu comportamento individual do uso da máscara, das restrições e dos cuidados que eu podia, no caso, estar prevenindo a mim e automaticamente aos demais que conviviam, para não haver aquela proliferação e acontecer aquele surto que houve, infelizmente. Porque as pessoas não queriam deixar de ir para a praia, não queriam deixar de ir num show e não queriam deixar de fazer festas clandestinas, que ocorreram muitas na nossa cidade. Nós tínhamos, olha que sistematicamente era como se diz, cão e gato, né? Sempre um correndo atrás do outro, porque a situação era delicada. E aí as pessoas, a prefeita não deixa, a prefeita é culpada, a prefeita não deixa eu ir para a praia, a prefeita não deixa eu festejar. Mas não era época, não tinha como, a responsabilidade da prefeita está muito além da minha necessidade pessoal. Eu tenho necessidade de uma festa, mas a prefeita tem cuidado de um grupo maior, de toda uma comunidade. Na realidade, tanto nas políticas públicas, que eu estou aqui para fazer programas e projetos que atendam o maior número de pessoas. Por exemplo, assim, quando a gente fala em emprego, eu posso já te dizer em números. Do ano passado para cá, nós criamos 205 empregos em Minas do Leão. Nós temos a Action Brasil, que o município loca as máquinas, loca o espaço e permitiu o curso de qualificação. Nós já vamos para 60 empregos agora. Nós temos a Comersul Bife, que iniciou, vão para 20 pessoas trabalhando em Pantano Grande com auxílio transporte pelo município. Essa é uma coisa que o Leão, eu tenho assim, é o primeiro município, pelo menos na região, que eu vi fazer, financiar o transporte de trabalhadores em outros municípios. Não tendo vaga aqui, como ocupar a mão de obra, oportunizou
que ele fosse para outros municípios. Quando eu estava prefeita de 2013 a 2016, eu iniciei esse trabalho com a Superpan. E infelizmente, naquele momento dos empregos que ocorreriam para irem para Rio Pardo, houve o impeachment da presidente Dilma. E aí a economia teve um retrocesso e o senhor Arildo, ele disse: "Pá, prefeita, me desculpe, mas eu vou ter que parar com a ampliação aqui da Europan, que nem eles chamam, né? E nós não vamos poder então seguir esse projeto." Tanto que quando esteve depois o prefeito, ele me chamou para o primeiro ônibus que saiu, ele pediu que eu estivesse presente. E ele agradeceu porque ele disse: "Olha, eu também tenho que dizer que esse feito nós iniciamos lá na administração da prefeita Silvia e eu não pude cumprir com ela o que a gente tinha ajustado." Porque ele que trouxe essa condição para nós. E aí então nós estamos agora com a Comersul Bife implantando. Com a Europan nós aumentamos, porque eles eram 45 empregos, hoje são 64. Nós estamos então transportando mais pessoas. A Action Brasil, a Metaltec, que está agora se colocando aqui nas antigas oficinas da CRM, que vai empregar 19 pessoas. E nós também aumentamos o número de estagiários na prefeitura em função da educação. Por quê? Porque nós temos crianças que precisam de mais cuidados, que é o que a gente chama de pessoas com deficiência, né? Ou com alguma impossibilidade física de transporte para ir ao banheiro e tudo, então ela vai ter um monitor. Em função disso também nós aumentamos o número de estagiários. A empresa de limpeza, antigamente eram 6 pessoas, hoje são 18 que efetuam essa limpeza na nossa cidade. Então assim, eu vou também, então logo está dando esse relato à comunidade Minas do Leão do quanto nós aumentamos do número de pessoas para trabalhar. E a online também, que vai para Porto Alegre com 50 funcionários. Sai daqui e vai para Porto Alegre. O que ocorre? Eles vão e trabalham, mas eles trazem o seu salário para a nossa cidade e melhora aqui o comércio local. Sim. Então eu quero dizer que eu estou automaticamente auxiliando o nosso comércio local na nossa cidade com essas frentes de trabalho. Bom, nós vamos para mais um rápido bloco de comerciais. Eu vou voltar agora com a prefeita para o último bloco, mas nós vamos conversar mais assuntos gerais. Fique aí, 2 minutinhos eu já estou de volta. Bem, prefeito, já vamos para o último bloco. E o assunto, quando é bom, bate-papo é gostoso, passa rápido. Então, eu já estou a manhã inteira aqui conversando com a prefeita e teria tempo, quer dizer, tempo não, mas teria vontade de ficar mais tempo, mas nós temos 11 minutos aí do último bloco. Eu gostaria que a prefeita me falasse agora a respeito das obras no centro esportivo, né, que me parece ser a prefeita, quando fala empolgada com todas as suas obras, mas nessa parece que tem uma coisinha especial. Sim, na realidade nós chamamos ali de Complexo Poliesportivo, né, Alírio Martins. Era o antigo campo de futebol. Atlético, né? Que eles chamavam, eu já ia falar. E dentro da nossa história, muito conhecido como Campo do Atlético. Algumas pessoas perguntam por que um investimento ali no campo. Primeiro, nós fizemos um projeto que, através do governo do estado, do Ilumina RS, que é o mesmo pavimento RS, e a gente fez um projeto e nós conseguimos, fomos contemplados. E aí eu pergunto, tu vai mandar embora 300 mil reais? Não, né? E isso a gente agradece também aos vereadores, tanto ao Alisson quanto ao Daniel, né, que trabalharam ali conjuntamente com o deputado, que eles chamam o da Geral lá, que é do Grêmio, né? Sim. O Gaúcho da Geral. E também o deputado que foi o goleiro do Grêmio, Danley. o Danley. E tá aí o dinheiro.
já está depositado e já está feita toda a iluminação. Claro que com a contrapartida do município, né, de R$100 mil. E o mais, nós vamos estar ali investindo em 2 quadras poliesportivas, uma de basquete, a outra de futsal e vôlei, arquibancadas para 750 pessoas e também os vestiários, claro, para os 2 times e para os juízes com banheiros. Além agora de vamos fazer a drenagem, plantio de grama para um campo melhor. Por que isso? Quando a gente fala em políticas públicas, então eu vou tentar interpretar essas políticas públicas. Segurança pública precisa dar conta da drogadição, do tráfico. E o município precisa dar conta de políticas públicas para que essas pessoas não cheguem ao uso da droga. Leiam e pesquisem para vocês verem qual o melhor caminho. O melhor caminho é educação e o outro melhor caminho é o esporte. Todos nós sabemos. Vão lá e olhem as histórias e todo o histórico dos grandes esportistas. Saíram de bairros muito pobres, de situações vulneráveis e tiveram condições de treinar e serem grandes atletas. Agora tem uma coisa, né, prefeito? Nunca, ou raríssimo, a pessoa se drogava, usava droga, foi para o esporte. Não. Elas... Eu preciso começar. Nós já estamos claro. Ali ao lado de uma EMEI. Então os pequeninos já vão fazer parte de um projeto de esporte, vão ir ali para as quadras, para o campo, vão fazer atividades e nós vamos, olha só, é basquete, é vôlei, é futsal, é futebol de campo, é corrida, é salto em altura, quantas coisas nós vamos Sim. poder fazer dentro daquele espaço e daquele complexo. Como nós vamos construir o CIA, que é outra questão de trabalho para que as nossas crianças em contraturno tenham música, teatro, dança, a banda marcial que nós temos, né? E eles estão sendo atendidos aqui por enquanto. Ali vai ser uma nova academia e espaços também de atividades para a comunidade, como como o Cuidando com Carinho, que nós temos, né, as pessoas de melhor idade que são atendidas, e nós vamos estar também aumentando essa condição. Então ali apenas vai ser um complexo poliesportivo. O CIA vai ir lá para o Otton Sá Castanho. Nós já estamos com a planta e um processo de construção, em que nós vamos ter as salas de atendimento, nós vamos ter palco para os shows e atividades de apresentações, e nós vamos estar inseridos dentro da comunidade que dá acesso a todos os bairros e fica melhor centralizado. Então nós estamos tratando aí do campo, que é uma obra. Eu quero só te dizer as obras que já vão acontecer concomitantemente. O campo, com toda essa que eu já falei, toda essa estrutura, o CIA, o Centro Integral do Alunado, a Escola Francisco Antônio Luiz, que será de 2 pisos, com elevador, e com uma... vai ser exatamente um espaço muito bonito. Nós vamos ter as casas populares, que nós iniciaremos também as construções daquelas famílias que não têm onde morar, e ao mesmo tempo nós também vamos ter a reforma de alguns espaços na escola São Miguel. Isso é o que vai acontecer. O posto de saúde eu já comentei. Sim. E isso vai talvez, ao mesmo tempo, estarão ocorrendo essas obras a partir agora de 2023. Agora, prefeito, se estivesse fazendo uma única obra, essa do centro esportivo, eu acho que já seria o suficiente, porque aquilo que se contrapõe à drogadição, aquilo que se contrapõe é dando a oportunidade dessas crianças não irem para outro caminho. O que acontece? Olha só, hoje a gente apaga o fogo, porque o que nós levamos
de pessoas dependentes de droga para clínicas, e depois é esse caminho que ela vai, ela volta, ela volta, ela vai. Isso é uma coisa tão difícil. Nós queremos, através ali do complexo poliesportivo, fazer com que esse caminho não ocorra, que ele nem inicie, que as nossas crianças não tenham tempo para pensar nisso, que elas estejam tão imbuídas em competições, em atividades dentro daquele espaço, além de estar na escola, é claro, isso é um complemento. Sim. E aqui com programas que nós já temos, o Diego que faz esse trabalho da escolinha. O Diego é o Melão, né? É, o Melão, e também nós vamos ter agora mais um professor de educação física que estamos contratando já para começar esse trabalho, e já temos uma professora de educação física que já realiza essas atividades no CIA e no Cuidado com Carinho. Aí eu falei, pô, tem no centro esportivo, aí tem a escola, também a preocupação na formação das crianças, dos jovens, tem a saúde, tem, pô, a prefeitura... Tem a segurança com as câmeras, tem o emprego com essas frentes de trabalho que nós criamos. Eu quero te dizer assim, ó, para a comunidade leonense, eu tratei aqui de emprego, quantos foram gerados? Só na nossa administração. A questão de saúde, o que nós já atendemos lá com a Covid, e já vamos investir em melhores condições para a comunidade. Além de termos os médicos da ESF Recreio, ESF São Miguel, ampliamos um dia lá para a Coreia, que isso é uma inovação, e ampliamos aqui no bairro Centro, que também não tinha esse médico para atendimento da ESF Centro. Quando se trata de segurança pública, nós dobramos o número de câmeras na cidade e já tivemos aí efetivos sucessos junto à Brigada Militar nessa relação da nossa sala 24 horas com dados para que eles pudessem chegar. E tem uma coisa, né, o prefeito, uma câmera não dá para dimensionar quantos policiais ela substitui, porque a câmera ela pega um universo, quantos policiais seria necessário para ficar 24 horas monitorando aquele espaço, aquele local. Com certeza, mas com certeza também nós agradecemos muito ao trabalho da Brigada Militar. Assim não? Que efetivamente ela se coloca à inteira disposição para resolver. É que daí o trabalho da Câmara, ele colabora com o trabalho da Brigada. Com certeza. Senão... A presencialidade do efetivo, nós estamos em busca de mais efetivo. Sim. Com certeza. É. Isso eu não nego. Nós estamos trabalhando muito fortemente para isso. Agora, é uma coisa, né, que eu observo aqui na região, que a gente não vai tratar de números, porque é uma questão de segurança, mas no passado nós tivemos bem mais policiais militares aqui na região do que temos hoje. Nós já tivemos em Minas do Leão, na época da Ieda Cruzes, 14. Olha, 14 efetivos é bastante. Sim. Né? Então esse foi o nosso auge. Só que hoje a gente sabe que existem a questão da saída e o fluxo de entrada não é o mesmo. Então se aposentam, mas nós não estamos formando o suficiente para já resolver o problema deficitário que ocorria com os que estavam trabalhando e mais ainda agora do que está ocorrendo com os que estão saindo. Então o número nunca fecha. É, lamentável, né? Lamentável. Mas lamentável. Eu acho que existem meios para os prefeitos minimizarem essas saídas, que são as câmeras. Essas permitem que se faça, né, um trabalho de fiscalização, de guarda da cidade. Sim, e é importante salientar, Sérgio, que nós vamos começar agora também a questão de resolver o problema da moradia. Nós vamos fazer as construções de casas populares. O Emerson já está numa finalização, que tem a casa de solteiro e a casa dos casados, né? Então nós temos ali 2 tipos de construções. Isso é uma inovação, eu nunca vi um projeto que tenha... mas tem, porque na realidade a casa para os solteiros é de um dormitório. Sim, não... E sala e cozinha e banheiro. E para as pessoas com famílias, no caso, é 2 quartos, 2 dormitórios, banheiro, cozinha e sala. Pois é, agora para mim é uma inovação, não me lembro, já entrevistei vários prefeitos, a solução habitacional, a construção de casas populares,
mas nunca vi isso casa de solteiro. E existem pessoas solteiras. Ou será que o solteiro não tem direito a morar numa moradia digna, né? E são solteiros, pessoas com idade, né? Sim, são pessoas com maior idade, estão sozinhas e estão em espaços não tão bons. Então nós vamos atendê-los sim, com certeza, porque eles têm os mesmos direitos. Pois é, e prefeito, nós estamos quase ao final, e como se consegue fazer isso? Olhar para a cidade com os olhos que a senhora faz, vê, a saber que é preciso investir em emprego, saúde, educação, tanta coisa. Esportes, cultura, né? Nossa Feira do Livro, isso. Já vai estar acontecendo agora 29, 30 e 1º de dezembro. E olha só que legal, Sérgio, com 3 escritores da terra. Pois é, eu ia falar, deixar para o final, mas já que é... A gente está muito feliz com isso. 2 eu sei, a Silvia, o Heron... Isso, e a nossa menina, Rafael. Tá. Então, 3 escritores locais, eu acho que é um número expressivo quando se fala em Feira do Livro, uma feira municipal, né, mostrando que a cultura tem campo aqui em Butiá, aqui em Minas do Leão também. Tem Butiá e tem Minas do Leão, tem São Jerônimo, tem charqueadas em todos os lugares. O que a gente precisa é valorizar os talentos da terra. E eu sempre tive esse perfil, desde que eu fui e estive como secretária de Educação e Cultura. O que eu fazia? Eu fazia sempre com que os talentos se apresentassem, inclusive nos shows, antes dos shows nacionais. Sim. Para que a população pudesse também visualizar que nós temos pessoas ligadas à arte. E aqui na nossa Feira do Livro nós vamos estar dando essa evidência. Não é porque o Heron seja meu esposo, é porque a gente sempre fez isso. Sim. Sempre fez. Se vocês olharem toda a nossa trajetória, tivemos o Taúgo, que escreveu, né, livros infantis, tivemos ali o Volmar da Nira, tivemos o seu José Selbach. Eu quero falar é que todas as pessoas que tiveram esse olhar para a cultura, nós demos evidência a elas. Bom, eu queria conversar mais e aprender mais com a prefeita Silvia. Eu acho que amanhã a gente volta aqui, vamos fazer outro programa, porque esse 1 hora, né, não foi suficiente para falarmos de tanta coisa boa que ocorre aqui em Minas do Leão. E não pense que eu sou eleitor da Silvia. Não, eu não voto na Silvia, eu não moro no Leão. Então, não E eu quero já te dizer que dia 11 de dezembro nós estaremos fazendo o Natal da Criança Feliz, dando abertura das festividades natalinas da nossa cidade. Então, 11 de dezembro já se começa com o Natal da Criança Feliz, contemplando aí 800 crianças da comunidade, onde vai ter pizza, vai ter pipoca, vai ter brinquedos infláveis, vai ter os brinquedos que elas ganham também, né? E vai ter a chegada do Papai Noel, em que eu entregarei a ele a chave da cidade. Pois é, nós falamos de obras, falamos de realizações da prefeita, e aí a gente começa a conversar, 29, 30 de novembro, 1º de dezembro, a Feira do Livro. 11 de dezembro, a chegada do Papai Noel e o Natal da Criança Feliz. Então a cidade está sempre em ebulição, não para. Município pequeno, mas olha o gigantismo da prefeita, da comunidade como um todo. Porque tem que reconhecer também, prefeito, cada município, a sua administração representa a pujança do município. Se não fosse a comunidade forte, não teria uma prefeita forte. Né? Então a prefeita é reflexo da sua comunidade. Eu, por exemplo, também recebi agora nesta semana a Cotribá, que fez um investimento na nossa cidade de 5 milhões e 200 mil reais. Abrindo aí portas, né, para mais empregos também. E veio aqui para nos comunicar. Quero também dizer que em janeiro, já no início de janeiro, estaremos com a agência do Sicredi. Também um outro trabalho, né? Trazendo aí mais possibilidades das pessoas escolherem qual é o melhor local para os seus investimentos e para os cuidados com a sua parte financeira. Então, não desmerecendo jamais o Banrisul, um importante banco, mas também dando essa pluralidade.
através do Sicredi. Então, eu quero te falar que assim, ó, em pouco tempo, eu acho que eu consegui trazer para vocês que a gente vem trabalhando incessantemente. Com certeza. E nós vamos voltar outras vezes aqui a falar com a prefeita Silvia, mas eu deixo agora o espaço para a professora Silvia fazer as suas considerações finais e dizer sempre, é uma alegria e hoje aprendi muito novamente aqui no gabinete. Bom, eu quero agradecer a ti mais uma vez, Sérgio, pela oportunidade. Quero também dizer a você que está nos assistindo que Minas do Leão, em seus 30 anos, né, nós somos ainda um município novo para o que ainda podemos crescer e melhorar. Mas dizer que nós estamos sim trabalhando incessantemente, não é só a prefeita Silvia, é a prefeita Silvia, os vereadores, os secretários e a própria comunidade, todos aqueles que aqui investem e todos aqueles que aqui acreditam que nós podemos crescer e sermos melhores. Eu quero agradecer a oportunidade de ter tido mais uma vez, o aceite de muitas pessoas para que eu pudesse administrar. Não foi fácil, não. 2021 foi complicado, nós tivemos aí a Covid, agora novamente, o que eu quero encerrar e pedir para a comunidade? Estamos com uma nova variante. E aí precisamos ver quem ainda não fez todas as suas doses de reforço da vacina, que pensem a respeito. Eu não tenho direito de lhe dizer que você tenha que fazer, porque isso é uma escolha particular. Mas eu lhe diria que seria importante para que a gente possa, sim, sempre estar trabalhando em favor da vida. Meu muito obrigada. E eu desejo a todos que nós tenhamos aí um final de ano feliz, repleto de muita saúde. E eu quero dizer que nós queremos que esse final de ano nós tenhamos sim uma realização de anunciar para vocês tão logo todas essas obras que estaremos em 2023 aqui na nossa cidade acontecendo para o melhor de todos os leonenses. Até mais. Continue assistindo a programação da TV Atualidade. Obrigado.